Senhor, obrigado pelo dia. Obrigado, Pai, porque agora vamos descansar pelo final de semana. Obrigado a Deus pelo culto que nós prestamos a Ti, porque o Senhor tem sido nosso provedor. Agora, Deus, em nome de Jesus, abençoa a palavra que o Senhor vai nos trazer na celebração da ceia. Nós pedimos que nós sejamos edificados por Ti e que haja de fato um conserto, um reencontro por Ti. Nós te oramos a Deus em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu ouvi um comercial interessante que comparava informação com água. Ele dizia que água demais afoga. E afoga mesmo. Nós vivemos numa época em que a pregação do Evangelho se espalhou e se multiplicou. E a gente ouve todo dia diversas formas, diversos pontos de vista, diversos pregadores que trazem palavras e cada um de um jeito. Ao ponto da gente ficar afogado de informação. E a gente muitas vezes já não sabe onde é que está a verdade. Então é sobre isso que eu quero pregar hoje. O tema da mensagem é guardando a essência do Evangelho. E eu vou pregar sobre o texto de 1 Coríntios 12. Vou pedir para vocês deixarem o versículo marcado, o texto marcado, a partir do versículo 12. E vou começar falando a respeito de forma e de essência. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Vamos ler agora os versículos 12 e 13. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito até formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Olha que coisa interessante, Cristo é um só, a igreja do ponto de vista espiritual é uma só, o Espírito Santo de Deus é um só, no entanto nós somos muitos. E Paulo começa falando de uma distinção muito forte, a distinção entre o judeu e o grego, porque o judeu vem de uma cultura oriental, e sobretudo naquela época estava muito mais próximo da cultura árabe do que da nossa. Era um povo que deixava a barba crescer, já adorava um único Deus, que tinha uma série de normas, ao passo que a cultura grega era muito parecida com a nossa, na maneira de pensar, na maneira de se organizar politicamente, só que eles eram politeístas. Então Paulo está falando, olha, tem gente que veio de origem judaica, sempre adorou a Deus, tem gente que veio de origem grega, era idólatra, até um ano atrás. Um pensa em hebraico, ou em aramaico, outro pensa em grego. Mas Cristo é um só. Porque essa diferença causava atrito dentro da igreja, diferença de ponto de vista. O judeu analisava a mensagem do Evangelho a partir da Bíblia e das tradições judaicas, o grego dos filósofos gregos. Isso causava confusão, porque a leitura era completamente diferente. E ele ainda fala de uma outra mudança, diferença, que é a diferença de condição social. Que diferença é essa? A diferença entre o escravo e o livre. Porque o homem livre é dono de si mesmo, para fazer o que quiser na própria vida, seja rico ou seja pobre, ele é livre. Mas naquela época havia escravos. Os escravos não eram donos nem do próprio corpo. O homem podia comprar uma escrava e prostituí-la, era direito dele, era escravo. Então o escravo, quando recebia o Evangelho, não podia receber nem exercer da mesma maneira como o livre. Ele não podia vir à igreja no horário que queria, às vezes não podia nem mudar de hábitos, porque o patrão não deixava. Então Paulo está dizendo que o Evangelho é um só, mas nós que somos pessoas completamente diferentes, recebemos o Evangelho de maneiras diferentes. Nossa cabeça não é igual. Então quando a gente recebe a mensagem de Deus, a gente elabora, a gente desenvolve de um modo diverso. Nós temos necessidades que são diferentes. Tem gente que
procura a verdade, tem gente que procura o sucesso, tem gente que está enferma na alma, procura ser curada. As perguntas que a gente faz a Deus são diferentes. Então, logicamente, as respostas também são. Você está entendendo? Você está passando por uma crise no casamento, você vai buscar em Deus resposta para o seu casamento. Só para dar um exemplo concreto, as duas principais correntes teológicas da América Latina, onde a gente vive, são a teologia da libertação, que predomina entre os católicos, e a teologia da prosperidade, que predomina entre os pentecostais. Mas as duas procuram resposta para o mesmo problema, a pobreza e a miséria. Porque essa é a principal questão da América Latina. Na Europa, não. Então, as respostas que a gente encontra são consequências das perguntas que a gente faz. E essas perguntas nascem de quem nós somos. Quando você entra em qualquer igreja evangélica, 90% do que você vê e ouve é forma. A arquitetura do templo. Por que nós não sentamos todos voltados aqui para frente e não em círculo? Ou então voltados uns para os outros? Isso é forma. Isso é cultura. Nem todas as igrejas são organizadas assim. Porque o púlpito às vezes é mais baixo e às vezes ele é mais alto, e às vezes ele tem até uma muretinha com uma correntinha para ninguém entrar. Isso é forma. Por que a gente canta mais ou prega mais? Por que a gente faz mais barulho ou menos barulho? O tipo de música que a gente prega, que a gente canta, perdão. Se for em alguns lugares da África, o culto é só com atabaque. E o pessoal dança igual na macumba. Isso é forma ou é conteúdo? Se você vai para o interior, a mensagem tende a ser mais longa. 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. A gente fica, meu Deus do céu, eles não têm pressa. Isso é forma, não é conteúdo. Onde é que está a essência? É para falar de forma e essência que eu vou usar esta ilustração. Peguei o copo de plástico da festa de 4 anos da Rebeca, uma caneca, é mais ou menos essa quantidade de café puro que eu tomo de manhã, que o motor pegar, a máquina a diesel, e uma taça de vinho. Não me perguntem por que eu tenho essa taça em casa, tá bem? Vocês estão vendo que isso aqui é água? Ó. Calma, eu não vou transformar nada em vinho hoje, tá bom? Só quem faz isso é Jesus. Vocês estão vendo que isso aqui é água? Amém? Vamos dizer que isso aqui é um cilindro. Parece um cilindro, né? Quase assim. Caneca, quase um cone, mas cortou a ponta. Mas a forma é outra, não é? É maior em cima do que embaixo. Isso aqui é uma taça, né? Quase um semicírculo. A água é a mesma, veio da mesma jarra. Mas a forma que ela tomou depende do lugar onde eu coloquei. A cor é a mesma, não é? Só que nesse copo ela tomou uma cor. E nesse você não consegue enxergar porque ela é opaca, não é? Quem vai ser minha cobaia hoje? Patrício, vem aqui, Patrício. Patrício Campos. Patrício, bebe um golinho, me diz que gosto tem. Agora bebe só um pouquinho desse daqui. Que gosto tem? Água com sal.
Saiu do mesmo lugar. Fica tranquilo, o veneno está na boca. Água. Não está docinho, não? Não está docinho, não? Você não bota açúcar na água. Eu botei adoçante, acho que alguém derramou. Era para ter um adoçante aqui. Obrigado. Furou a minha ilustração, tudo bem. A mensagem do Evangelho é pura como a água. É transparente. É clara. Mas toda vez que ela entra em nós, ela se contamina. Se contamina conosco. É a gente que dá gosto à água. É a gente que transforma a mensagem do Evangelho em função das nossas imperfeições, da nossa incapacidade de enxergar tudo, de alcançar, de realizar tudo. Então essa mensagem que é pura, que é clara, que é transformadora, ao chegar em nós, ela se corrompe um pouquinho. Ela se contamina um pouquinho. E a gente não vai achar a essência do Evangelho em pessoa alguma. Porque nós simplesmente não conseguimos ser tão puros assim. A nossa água vai sempre ter algum gosto, o nosso gosto. O gosto da nossa cultura, o gosto da nossa visão e até das nossas limitações. Durante anos as pessoas se debateram na igreja, discutindo se a bateria era de Deus ou era do diabo. Por causa da nossa incapacidade de enxergar que isso é forma. A Igreja Batista no Brasil rachou por causa de um avivamento que trouxe o batismo do Espírito Santo. Porque uma parte da igreja não foi capaz de alcançar, e outra talvez não foi capaz de andar um pouco mais devagar e moderar, não sei. É a vasilha contaminando o conteúdo. E onde você vai achar o Evangelho puro, a essência do Evangelho? Em pessoa nenhuma. Pessoa nenhuma consegue conter o Evangelho na sua plenitude. Acho que eu estava falando hoje, mais ou menos isso com a Jaqueline no carro. Eu não me decepciono mais com os homens de Deus a quem eu admiro. Eu fazia isso, me decepcionava, quando eu era jovem. Me entreguei agora. 42. Já era tempo de amadurecer. Eu não espero deles a perfeição. Eles não são capazes de alcançar. E Deus não precisa que eles alcancem para poder usá-los. Deus os usa nas suas imperfeições. Eu não tenho a ilusão de que alguém vai ser o meu guru, porque ninguém está pronto para isso. Eu posso ter um discipulador? Tenho. Eu posso ter mestres. Eu posso ter referências. Pessoas cuja trajetória eu admiro. Mas nenhum deles é capaz de guardar o Evangelho na sua plenitude e na sua essência. É por isso que Deus nos deu a Bíblia. Porque a Bíblia é a mensagem do Evangelho na sua essência. E o Espírito Santo é que opera a palavra de Deus dentro de nós, nos transformando de acordo com ela. E mesmo sabendo que nós, de certa maneira, vamos contaminar essa mensagem, quanto mais água você derramar no copo, mais você lava a sujeira. Então mais água, mais limpa a água do copo fica. Vocês estão entendendo? Então o primeiro ponto é esse. Aprender a diferença entre forma e conteúdo. É não transformar a tradição num negócio sagrado. A não achar que uma visão de igreja é sagrada. Que alguém é o referencial absoluto de tudo. É entender, até para você não ser injusto, que ninguém vai conseguir viver o Evangelho na plenitude, que ninguém vai ser tão cheio da palavra que seja inteiramente limpo, que ninguém vai ser capaz de nunca errar. Acabei de falar 15 minutos com o irmão aqui da igreja. Todo mundo erra. Todo mundo erra.
Só Deus não erra. Mas através do Espírito Santo e de Jesus a gente consegue se aperfeiçoar. Eu não vou molhar a mesa, mas se eu derramasse água nessa caneca onde eu botei um pouquinho de sal, eu ia derramar tanta água que ia chegar uma hora que a água do caneca não ia estar mais salgada, ou talvez estivesse ligeiramente salgada. É isso que a gente tem que buscar, o próprio aperfeiçoamento. É se libertar das nossas formas, ou pelo menos enxergar que elas não podem limitar a ação do Espírito Santo. Eu não gosto de barulho, direito seu, então fica numa igreja que não tem barulho, mas não acha que você é bom. Eu vou proteger, eu estou pulando para o terceiro ponto. É não achar que as tuas limitações limitam o Evangelho, ou que alguém pode fazer isso. E aí eu quero falar de 2 erros que a gente deve evitar nesse processo. Vamos continuar lendo o texto a partir do versículo 14. 1 Coríntios 12, 14. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? Se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato existem muitas partes, mas um só corpo. O apóstolo Paulo então continua trazendo um ensino que nem nós nem sempre compreendemos. Deus nos fez diferentes porque tem propósitos diferentes para nós. Deus é perfeito, Deus é completo, mas nós não. E nós não temos que ser. Então você nunca deve se sentir diminuído ao se comparar com outro irmão. Você é quem você é e serve para aquilo que Deus te fez. Samuel pregou hoje de manhã e ele leu o Evangelho de Marcos inteiro para anotar as coisas que Jesus fez. Isso é uma atitude de gente metódica. Isso é uma qualidade. E às vezes um defeito. Eu não sou tão metódico quanto ele. Eu até consigo fazer algumas coisas. Eu acho que eu ia chegar até 2/3, mais ou menos, do livro de Marcos, se eu fosse fazer um negócio desse, para preparar uma mensagem. Você não tem que ser igual ao Samuel. Porque Deus te fez com um propósito. Quando a irmã Inês evangeliza ou fala de missões, o olho dela chega a brilhar, chega a ficar na ponta do pé. Esse entusiasmo, essa eloquência, Deus a criou para ser assim. Com propósito, para aquilo que Ele quer usá-la. Estou dando exemplo de pessoas que vocês conhecem para vocês verem. Tem gente que entra muda e sai calada, mas tem uma mansidão fantástica. E eu luto todo dia. Eu falei com um pastor ali na Assembleia essa semana: olha, não crucifiquei o Almeida inteiramente ainda, mas eu estou trabalhando nele. Porque a mansidão não é uma característica que eu tenho naturalmente. Eu nunca vou ser manso. Eu acho, por exemplo, como a irmã Eliane, que é uma pessoa que todo mundo conhece, não vou, mas eu vou melhorar. Deus me fez para outras coisas, mas eu tenho que ser bom naquilo para que Deus me levantou. Então eu tenho que enxergar que Deus vai me usar de acordo com isso. Não adianta eu ficar me comparando com o outro, querendo ser igual a ele. Não vou. Isso também vale para a igreja. A gente fica falando, na Assembleia de Deus é que tem poder. É uma unção específica que eles têm. É uma unção específica, é um tipo de poder que eles têm. Aí eu falo, não, mas a palavra na Igreja Batista, olha, a gente preza mais pelo ensino.
Mas para a libertação não tem igual ao universal. É um ministério que eles têm. Não dá para a gente ser bastante pentecostal, ter bastante profecia, bastante palavra, bastante libertação, prosperidade, revelação. Não sobra nada para ninguém. Deus levantou igrejas diferentes para atender a pessoas diferentes, com propósitos diferentes. O problema é a gente ficar se comparando com outra igreja e querendo ser a igreja que a gente não é. Por isso que às vezes eu falo, olha, se você não combina com a visão da sua igreja, é melhor trocar de igreja. Ou então se adaptar. Porque assim como Deus levanta pessoas para ministérios específicos, Deus levanta também igrejas com ministérios específicos. E nós não devemos se sentir diminuídos. Nós devemos buscar qual é o nosso chamado em Deus, qual é a nossa essência, para que Deus nos capacitou, que Deus opera com liberdade em nós. E nisso a gente trabalha. Agora tem o outro lado da moeda, que é a partir do versículo 21. Vamos ler só mais um pouquinho? Lendo assim a prestação, a francesa, a gente estava lá em Minas essa semana, e a moça do restaurante chegou para a gente quer uma pizza, fatiada no palito. Em pedacinho. Lá no Rio a gente fala francesa. Francesa. Eu prefiro ler assim no palito, a francesa, porque cansa menos. Vamos lá. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de você. O fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras são elogiadas com ela. Se você não deve se sentir diminuído diante das outras pessoas, pelas qualidades que elas têm, e você não. Você também não pode se sentir maior do que elas, porque elas têm defeitos que você não tem. Ou porque você tem qualidades que elas não têm. Imagina uma igreja que todo mundo fosse afinado, cantasse bem, mas ninguém soubesse pregar ou dar aula. Tinha que ficar cantando e ir para casa. Mas se ninguém soubesse vir aqui dirigir o louvor, ia ficar chato chegar e pregar assim, né? Tem que ter os dois ministérios. A gente fez uma descoberta essa semana passada interessante. O novo presidente da Convenção Batista Nacional é o pastor Humberto Siqueira, filho do pastor Sebastião Utins, que foi daqui. É o segundo presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro que foi aluno da irmã Ana Guilhermina. E às vezes a gente luta para conseguir professora pelo lado atrás. Porque ficar aqui dá muito mais destaque. Nós somos galardão. Olha o fruto do ministério. Não estou falando de pastores, não, que tem outros. Falando presidente de convenção estadual. É o segundo que foi aluno dela. Fora um monte de pastores que passou por aqui. Então, você tem uma qualidade, algumas qualidades, alguns dons e o outro tem outros. Tem gente que é boa para aconselhar, tem gente que é boa para cuidar, tem gente que é boa para evangelizar, tem gente que ganha com um sorriso, tem gente que ganha com testemunho. E o nosso problema é que a gente valoriza mais as qualidades que a gente tem. E aí fica apontando os defeitos dos outros. Né? Por exemplo, o sujeito é atleta. Os atletas medem a sua qualidade pelo condicionamento físico. O atleta dificilmente é barrigudo, o atleta normalmente é malhado, né? Sarado, corado.
E ele tem que ser, porque ele é profissional do esporte, ele não pode estar fora de forma. Já o intelectual não se mede por isso, ele tem que cuidar da saúde, mas o importante para ele é a vida acadêmica, os títulos que ele tem, as formações que ele tem, os trabalhos que ele publica, os cursos que ele ministra. Tem um currículo oficial para quem é acadêmico, chama de currículo Lattes. Você vai lá e vê o que o cara publicou, que curso ele fez, o valor dele é isso. Então, o intelectual não vai pedir para ver o currículo Lattes do atleta. Nenhum atleta pode avaliar o intelectual pela forma física. São pessoas diferentes, com funções diferentes. A gente faz isso também com qualidade moral. Tem gente que perdoa fácil, mas ofende todo mundo. Está sempre falando que não deve, magoando alguém. E tem gente que não ofende ninguém, mas não perdoa de jeito nenhum. É um museu de ofensas e mágoas. Coração guarda tudo que não presta e julga o outro que faz besteira. Cada um tem seus defeitos. O que Jesus falou na passagem da mulher adúltera? Está preocupado com o pecado? Cuide dos seus. Foi isso que ele falou para os homens que queriam apedrejar a mulher. Ah, ela tem pecado? Então tá bom, cuida dos seus primeiro. Essa nossa arrogância de querer julgar o outro é que faz a gente pecar. Você acha que isso não vale para a igreja também, não? Você acha que a igreja do outro tem só qualidades? Tem igreja que é fria no poder, mas é amorosa no cuidado. Ou é dedicada na doutrina. Não estou dizendo que essa seja a perfeição, estou dizendo que esse é o ministério. Uma das igrejas mais acolhedoras que eu frequentei foi a Igreja Metodista de Campo Grande, que era tradicional na época. E eu estou acostumado com o ritmo, estava acostumado com o ritmo mais fechado. Quando eu cheguei lá, que todo mundo sorriu, que todo mundo acolheu, que a Bíblia já estava integrada à igreja, eu falei, puxa, que igreja boa. Era tradicional. E tinha muitos defeitos. E como eu prefiro não falar dos defeitos dos outros, eu não vou falar quais eram. Mas tinha. Toda igreja que você for procurar vai ter defeito. Todo grande homem de Deus tem defeito. Davi adulterou, matou um homem justo. Salomão praticou idolatria. Jacó enganou um monte de gente. Vai fazendo a lista. Pedro negou Jesus. Paulo foi fariseu, foi responsável pela morte de cristãos antes de se converter e continuou bem tolerante, bem intransigente depois de se converter, que também não era fácil não. Todo grande homem de Deus tem defeito, toda grande mulher de Deus tem defeito, e daí? Todo grande homem, grande mulher de Deus se perde, e daí? Dá a bola fora, fala coisa que não deve, vai com conselho ruim. Por que eu estou falando isso? Porque eu entro na internet e fico preocupado com os crentes. Uma porção de crentes tacando pedra em pastor, falando mal de pastor, criticando a igreja dos outros. Foi você que escolheu ele para ser pastor? Deus está te usando para fazer uma obra maior do que ela faz? Você tem pelo menos metade do ministério da pessoa de quem você está falando mal? Então por que usa o Facebook para falar besteira? Você acha que não vai ser julgado por falar mal de uma autoridade de Deus? Ah, ele errou e vai responder diante de Deus. Pode ter certeza, porque o juízo para quem conhece a palavra é muito maior. Para quem conhece a Deus é muito maior. Eu sei o preço que a gente paga quando peca, e sobretudo quando peca de maneira consciente. É caro. Então, olha, fala do que é bom. Não fica falando mal de pastor e de igreja dos outros na internet, não. Um dia que essa igreja não servir mais, procura outra. E se a outra igreja não é a tua, não fala mal dela, não. É como falar mal da mãe dos outros, da mulher dos outros, da família dos outros. Você ofende as pessoas e muitas vezes pessoas a quem você ama.
Tem gente na igreja que eu não faço questão nem de, falando aqui não, na igreja de maneira geral, que eu não faço questão nem de apertar a mão. Se eu souber que vai para um lugar, eu vou para outro. Não quero sair numa foto com essa pessoa de jeito nenhum. Mas se eu for para a internet ou para o jornal para falar mal dela, tem amigos meus que gostam dela. Eu vou falar ela, mas pode ser ele. E vão se ofender comigo. Então, para não perder as pessoas a quem eu amo, eu não falo mal daquele com quem eu não concordo. Você está entendendo? Que proveito eu tenho nisso? Se está errando, Deus vai tratar. Durante muito tempo os batistas tiveram essa arrogância, aquela revistinha, eu até brincava, tinha as revistinhas que a gente usava, mostravam os erros das outras igrejas. Era mais ou menos assim, por que a gente está certo e todo mundo está errado? Então mostrava por que o calvinismo está errado, por que o pentecostalismo está errado, por que fulano está errado, por que esse crânio está errado. Era uma revista que o título podia ser, só nós estamos certos. Essa atitude é ruim. A gente vai no congresso, vai para o jornal e vê crente ainda falando mal de outra igreja. Então, essa mensagem é para a gente entender isso aí. Eu comecei falando disso de forma e de essência, vamos entender isso. A pessoa limitada que Deus usa vai enxergar o evangelho de maneira limitada, vai ter uma capacidade limitada e vai ser usada naquilo que consegue. Ele e você, ela e você. Vai errar e você também. Se o teu alvo é o fulano, se o teu referencial é o pastor fulano, na hora que ele errar, você, meu Deus, eu não sei mais em que eu creio, mas o erro é seu. Porque você tinha que estar firmado em Jesus e não no pastor fulano. Se o seu conhecimento é na palavra, você vai perceber que as pessoas erram e Deus continua sendo fiel. E você vai ser misericordioso com o erro do outro, como você quer que Deus seja com você quando você pecar. Porque quando o outro peca, é juízo de Deus. Quando você peca, é misericórdia. Ou não? Errou com você, levanta a mão. Você errou, cai de joelho, né? Então, é essa questão que eu quero levantar. Use com os outros a misericórdia que você quer e tenha respeito pelo que Deus está fazendo na vida do outro. Porque cada um está a conta de si mesmo. Vocês estão lendo a Bíblia. Amém? Amém? Então hoje é culto de ceia, é culto de concerto, e eu vou te convidar a fazer um concerto durante a ceia. Examinar o seu coração, tanto a respeito de um sentimento de rejeição que às vezes você tem, né, de inferioridade, que isso não vem de Deus, isso impede Deus de te usar, quanto ao sentimento de arrogância, de julgar e criticar o outro. Deus pode te usar naquilo que você é, mas ninguém tem que ser igual a você para ser usado. Amém? Vou pedir para os diáconos trazerem os elementos da ceia.